Graça e paz, igreja. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos fazer mais uma oração. Aproveitar os irmãos estão de pé, não desfazendo da oração do nosso pastor. Somente orar ao Senhor para que o Senhor possa conduzir essa ministração, que não vem nada de mim, mas que vem do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, queremos aqui, Senhor Deus, pedir ao Senhor Deus, que o Senhor possa conduzir, Senhor Deus, essa ministração, que cada palavra, Senhor Deus, que for sim, dita pela minha boca, Senhor Deus, que chegue o Teu Espírito, Senhor, falar no coração de cada um que aqui está, em nome de Jesus Cristo, Deus Pai, amém, glória a Deus. Podeis tomar os assentos, querido, em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de Santa Ceia, em nome de Jesus, mas também será o último dia da nossa campanha Projetando 2026, para a glória de Deus. Nós tivemos aí, toda essa semana de busca, de pregação, de ensino à palavra do Senhor, e nós temos aqui na igreja, aprendendo muito de Deus, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar de um tema, querido, que é chamado para o reino, de espectador a discípulo. Amém? Chamados para o reino. Então aqui, nosso texto básico, eu quero que os meninos projetam aqui para nós, é em Mateus 6:33. Amém? A palavra de Deus fala assim, olha aqui, queridos, lê comigo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus. Pastor, mas como que eu vou buscar o reino de Deus? O reino, é aquilo que nós falamos sobre o reinado do Senhor, Então, como eu posso buscar primeiro o reino de Deus? Então, o reino de Deus o que fala sobre o reino de Deus? Quando você tem um coração sedento, um coração retratado no Senhor Jesus, um coração aquebrantado. Quando você tem um coração aquebrantado no Senhor Jesus, o que faz? O Senhor Deus, Ele reina dentro desse coração, Ele reina dentro da sua alma, Ele reina, Ele começa a conduzir a sua vida. Então, querido, a sua vida já não é mais aquilo que você quer, mas sim aquilo que Deus quer. Então, o reino de Deus é um rendimento, você está se rendendo ao Senhor. Você não tem aqueles país lá fora, não é verdade? Que tem, é direcionado por quê? Por rei, não é verdade? O rei lá atrás, o rei Esaú, Tem quantos outros reis que conduziu aquele povo, ele tinha um reinado. Quando aquele rei falava, a voz dele era única, sim ou não? Não era? Era soberana. A voz daquele rei era soberana. Ele falava e todo mundo obedecia. O povo não poderia sair fora daquilo que o rei tinha posto. Então a palavra de Deus está falando o quê? Buscais primeiro o reino de Deus, é quando você deixa o Senhor Deus direcionar a sua vida. Quando você dá espaço para que Deus direcione os seus caminhos. Esse é o reino de Deus. É quando você deixa o Senhor reinar a sua vida. A sua justiça é Deus quem faz, é Deus que conduz. Queridos, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda estão fora do reino.
Muitas pessoas cantam, ora, ela participa, mas não se renderam ao Senhor. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não deixou o Senhor Deus reinar na sua vida. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão cantando, adorando a Deus, mas está longe de aceitar Jesus reinar o coração dele. Então, eu quero mostrar para vocês, querido, que o reino de Deus não é lugar para que possa ser visitado. O reino de Deus é submissão. Você tem que submeter. O reino de Deus não é do seu maneira, do seu jeito, mas é do jeito que Deus quer. Muitas das vezes nós olhamos e imaginamos que somente a forma de nós fazer é a certa. E olhamos assim, falando, não, mas é Deus que me conduz. Não. É você que está direcionando a sua vida e achando que é Deus que está te conduzindo. Nós vamos aprender aqui, querido, que Jesus, Ele não chamou admiradores. Ele não chamou pessoas para que admirassem Ele. Quantas pessoas, pastor Sebastião, não teve admiração por Jesus? Quantas pessoas não estavam ali, olhavam aquele homem, nossa, aquele homem cura, aquele homem liberta. Mas Jesus falou assim, eu preciso de discípulo. Meus irmãos, não adianta você estar aqui admirando somente Deus, falando, não, Ele vai só me dar salvação. Mas você tem que deixar o Senhor reinar a sua vida. Você tem que andar conforme Deus quer. O Senhor Jesus, Ele escolheu aquele discípulo ali. Ele olhou o presbítero Luiz Mar e foi olhando aquelas pessoas. Ele falou, venha, me siga. Pescador, né, presbítero? Pastor, ele pegou aquelas pessoas que muitos falavam assim, esses aí não prestam. Porque Jesus, Ele poderia, pastor, Ele poderia, presbítero Ismar, minha irmã Adriana, Ele poderia muito bem ter pegado pessoas que tinham uma escolaridade muito alta, porque ali tinha mestre nas palavras, mestre da lei, mestre em leituras, que poderia ensinar muito bem. Mas Jesus não pegou essas pessoas. Porque Jesus, Ele queria pegar aquelas pessoas e fazer discípulo. Ele queria ensinar aquelas pessoas, mostrar para aquelas pessoas que ele não precisa estar capacitado. Jesus não olhou para você e para mim e falou assim, você é capacitado? Não. Ele olhou para que você está perdido, então venha cá, venha ser discípulo. Você vem cá, vamos ser discípulo. É assim que Jesus fez. Jesus não chama curioso, irmão. Quantas pessoas era curioso para ver o que Jesus estava fazendo, presbítero. Pessoas que iam ali, meu irmão, e ficavam somente observando o que Jesus estava fazendo, mas Jesus não queria os curiosos. Jesus chamava pessoas dispostas a morrer por si mesmo. Eu fico ali olhando a vida de Zaqueu, irmãos. Eu fico olhando a vida de Zaqueu. Zaqueu, eu sempre observo, quando ele escutou a palavra de Deus, o povo falando, olha, Jesus vai passar. Irmão Joaquim, Jesus está passando ali. Zaqueu, a palavra de Deus fala que ele era de estatura baixa, né? Pequena estatura, né? A Bíblia não relata o tamanho que era Zaqueu. Ela fala que a estatura baixa. Eu não vou falar para vocês, não, eu tinha 1 metro, 2 metros, 1,5 metro, não. Porque a Bíblia não relata isso, né? Relata que ele era de estatura baixa. E ele falou assim, essa multidão aqui eu não vou ver nada, né? Curioso, eu passava para ver quem que era Jesus, irmão. Do que esse povo estava falando.
era um cobrador de imposto, né? Zaqueu subiu na árvore, viu uma árvore, falou, é aqui que eu vou ver esse homem passar, moço. Vou ver quem é esse homem. Muitas das vezes, eu e você estamos aqui dessa forma, observando, sendo curioso. Mas Jesus não chamou para isso não. E ele chegou perante a árvore que Zaqueu estava, ele subiu para ser curioso, mas ele desceu porque Jesus chamou. Jesus chamou Zaqueu. Zaqueu, desce daí, me convém passar a noite lá na sua casa hoje. Aleluia. Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, cobrava muito caro, cobrava coisas que não devia. Mas quando Jesus chamou Zaqueu, ele deu lugar para que o Senhor Jesus, para que Deus pudesse reinar no coração dele. Quando ele pôde conversar com Jesus, ele entendeu que ele tinha que ser reinado por Deus. A vida dele já não pertencia mais a ele, mas sim a Deus. E quando Jesus te chamou um dia, querido, foi para falar para você que você é discípulo. Quando Jesus te chamou, porque você não está aqui por acaso, foi porque Jesus te chamou, foi porque Deus te chamou. E Zaqueu, sabe o que Zaqueu fez? Começou a devolver 4 vezes mais daquilo que ele cobrava, porque o coração de Zaqueu mudou. O coração de Zaqueu foi transformado. O coração de Zaqueu foi assim, cheio de Deus. E nós precisamos deixar que Deus adentra o nosso coração e começa a reinar na nossa vida. Queridos, isso é muito sério. Eu quero falar aqui o primeiro tópico dessa noite. O reino exige prioridade. Olha só, meninos, põe para mim Lucas 9, 23, por favor. Olha o que a palavra de Deus fala, querido. Lucas 9, 23. Lê aqui comigo. Lê, olha aqui para aqui. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o telão. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue de dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é assim? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Jesus está falando o quê? Se você quer andar comigo, larga o velho homem para trás. Se você quer andar comigo, larga aquilo que você estava fazendo de errado para trás. É assim que Jesus estava falando. Jesus estava falando aqui, querido, que o problema não é a nossa fé. O problema não é a nossa fé. O problema está no nosso compromisso com as coisas de Deus. O problema é nosso compromisso com a obra e com o reino do Senhor. Deus ali fala: buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aquelas demais coisas que foi lida aqui pelo pastor Sebastião, tudo aquilo serão acrescentado na sua vida. Mas primeiro você tem que deixar o Senhor trabalhar na sua vida e mudar o seu coração, porque você não vai fazer da forma que você quer. Queremos mesmo, queridos, nós queremos pegar, pastor, o reino de Deus e pôr como um complemento na nossa vida. Não, o Deus pode agir até aqui, Deus pode fazer até aqui, daqui para frente eu faço, né? Deus, ele age dessa forma, né, presbítero?
Não é assim? Deus age aqui. Mas nós nunca entregamos o nosso coração totalmente a Deus, como Deus fala assim, que Ele quer ser o quê? O centro da sua vida. Ele quer estar no centro do seu coração. Ele não quer só a metade, querido. Deus, Ele não aceita só a metade. Ele aceita você por completo. Ele aceita você todo. Então a palavra de Deus fala, eu quero ser o centro. Deus, Ele não quer você, Ele não quer ser somente a metade de você, Ele não quer somente a metade da sua vida, Ele não quer somente direcionar um pouco do seu caminho, Ele quer te direcionar por completo, viu, Marcos? Ele quer fazer, Marcos, por completo na sua vida. Ele quer olhar para você e ver que você tem compromisso com Ele. Ele quer olhar para você, para mim e para vocês e falar assim, esses têm compromisso com a minha vida, esse tem compromisso comigo, esse aqui eu posso usá-lo. É assim que Deus quer fazer, queridos. O reino de Deus, querido, não é Deus, abençoa meus projetos, abençoa minha vida. Abençoa-me, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus. O reino de Deus é, Deus, eu quero viver o seu reino, eu quero que, ó Pai, viver os planos do Senhor, que os planos do Senhor sejam na minha direção, que os planos do Senhor que me conduza, não que o reino de Deus, que Deus abençoe somente os meus projetos, ou minha vontade. Quando eu falo assim, abençoe meus projetos, os meus desejos, eu estou falando, Deus, abençoe as minhas vontades. E qual que é a vontade de Deus na sua vida? Você já procurou para Deus qual que é a vontade dEle? O que é o querer de Deus na sua vida? O que Deus tem para você? Então, queridos, essa palavra aqui, talvez muita gente não dá atenção. Muitas das vezes palavra dura. As pessoas não estão aí, presbítero. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, querido. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Será que quando Jesus voltar, você vai reclamar? Quando Jesus voltar, Ele vai falar para vocês, ei, meu servo estava lá, ó, te orientando. Meu servo estava lá, ó, te dando a palavra, falando para você, e você estava dando a mínima. É assim. Não adianta você reclamar para Deus o dia da volta de Cristo. O dia da volta do Senhor. Querido, eu quero aqui fazer uma pergunta para vocês. O reino de Deus é prioridade na sua agenda? O reino de Deus é prioridade na sua decisão? O reino de Deus, ele é prioridade no seu caráter? O reino de Deus é prioridade na sua agenda. Você tem deixado o Senhor agir? Nas suas decisões, quando você vai tomar suas decisões, você tem procurado a Deus primeiro? Ou você tem feito da sua vontade própria? Ah, eu vou fazer isso aqui, porque meu coração está me falando que eu preciso fazer isso aqui. Ei, olha aqui. E o seu caráter? Como é que você está sendo perante Deus? Talvez dentro da igreja você é uma coisa, lá fora você é outra. E seu caráter tem mudado? Ou você está tendo o caráter de Deus? Porque se Deus reina na sua vida, o seu caráter é de Deus. Você tem um caráter mudado, presbítero. Quando Deus está reinando você, quando Deus que está direcionando a sua vida, o seu caráter é diferente. Você já não é a mesma pessoa. E eu quero aqui, querido, falar hoje, nessa noite, nosso segundo tópico dessa noite. O reino confronta a nossa vida antiga.
O reino de Deus confronta a nossa vida antiga. Como assim, pastor? Projeta aqui para nós, querido, 2 Coríntios 5:17, perdão. 2 Coríntios 5:17. Lê aqui, queridos. Lê com a voz bem alta aqui no telão, por favor. Eu não vou ler, eu quero que vocês leiam. Deu para entender aí, queridos? Pegaram a visão aí? Se alguém está em Cristo, nova criatura. Se você está em Cristo, você tem que ser diferente. Se você está em Cristo, você tem que ser pessoas diferentes, porque o brilho do Espírito Santo se faz na sua vida. Se você está em Cristo, querido, não existe um reino sem transformação, presbítero. Quando o Senhor está reinando na sua vida, tem que ter uma transformação. Tem que ter mudança, irmão Joaquim. Você não é mais o mesmo. Como assim, pastor? Não existe, irmãos, uma nova vida carregando um velho pecado. Não existe uma nova vida carregando hábitos velhos. Não existe uma nova vida carregando umas velhas desculpas. Talvez você ache que está em Cristo. Mas esse pecado aqui não faz diferença, né? Você tem pecado e achado que pode ficar oculto e achando que está na igreja pecando. Querido, eu sinto te informar que se você não tiver uma mudança, você não vai ao céu. Não adianta você querer enganar o homem, porque Deus está vendo todos os seus pecados. Deus está olhando para você. Deus está observando aquilo que você está fazendo. Então não existe você estar uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, mas aquele hábito, né? Não, eu tenho um hábito de ficar fumando um cigarro, eu tenho um hábito de fumar uma maconha aqui somente para relaxar, isso é um hábito, né? Eu tenho um hábito aqui de ficar bebendo todo dia que eu compro para dar uma relaxada, para dar uma refrescada, para mudar um pouquinho. Irmãos, você é uma nova criatura. Deus te mudou, porque você está carregando o hábito velho, coisas velhas, coisas que ficou para trás. Aquilo que não te pertence mais, você está carregando. Você está carregando, querido, coisas, desculpas. Você dá desculpa para tudo, para carregar aquilo que não te pertence mais. E a palavra fala assim: não existe pessoas que foi transformada, vida que foi mudada, vidas novas, que vai carregar aquilo que não pertence mais, coisas velhas, porque a palavra de Deus fala que o seu pecado que ficou lá atrás, ele foi jogado no mar do esquecimento, não tem mais direito de você pescar ele, de buscar ele. O seu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Então, peraí, se o meu pecado, presbítero, foi jogado no mar do esquecimento, para que eu estou fazendo com ele ainda? Opa, então não joguei para trás, eu continuo com ele, né? Eu não quis desfazer do meu pecado, eu não quis, porque muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas, Adriana, querem entrar no céu, não quer? Mas muitos não querem largar o pecado. Entrar no céu todo mundo quer, né? Mas largar o pecado? Você está querendo largar o pecado? Muitas pessoas, presbíteros, acham que vai entrar no céu com pecado.
Não tem aquela música que fala: no céu não entra pecado. Não é verdade? No céu não tem jeito, querido. Então nós temos que largar o pecado de mão. Nós temos que abandonar o pecado. Quantas pessoas falam: eu quero uma coroa de glória, né, Brasil? Eu quero uma coroa cheia de pedras, né? Nossa, na minha coroa vai ter pedras, mas na minha coroa, mas é a cruz de Cristo, quem quer? Você quer carregar a cruz do Senhor? Você quer carregar a cruz? Você quer coroa, você quer glória para você, você quer pegar uma coroa, pôr na cabeça e sentir o rei, mas carregar a cruz você não quer, porque a cruz dói. A cruz dá calo. A cruz muda o seu caráter. Mas a cruz é difícil. A coroa todo mundo quer, mas a cruz você quer negar, você não quer carregar. A cruz é diferente, né? Né, Mateus? A cruz você tem que pôr no seu ombro e carregar ela. Leva a sua cruz. Não é assim que Jesus falou? Aquele que quer vir a mim, toma a sua cruz e siga-me, né? Após mim, toma a sua cruz e me sigam. Então pega a sua cruz, meu irmão. Não fica querendo somente coroa, não, na sua cabeça, não. Você só quer glória para si e não quer mudança. O reino de Deus não adapta a mim, querido. O reino de Deus não adapta a mim. Agora você acha que Deus ele tem que adaptar as suas vontades para que você possa deixar ele no seu coração. Não, se Deus não aceitar eu desse jeito, pastor, então eu não quero. Agora, se ele aceitar assim, eu vou assim que nós vamos, né, caminhar. Não, eu que tenho que ser transformado pelo reino de Deus. Eu que tenho que olhar ao Senhor e falar assim: Deus, transforma a minha vida. Muda a minha vida, muda o meu caráter, muda meu jeito de ser. Deus, transforme o reino de Deus, querido. Não é para que você olhe e fale assim: o senhor tem que se adaptar àquilo que eu faço. Por isso que muitas das pessoas têm medo de pregar a verdade na igreja, têm medo de pregar a Bíblia na igreja. Você sabe por quê? Muitas das vezes as pessoas não querem aceitar. Quando prega a verdade, as pessoas falam: aqui eu vou sair, o pastor é muito duro. O pastor é duro demais. Ele traz umas palavras que machucam. Não é o pastor não, querido. Você sabe o que é? É seu pecado que não está conseguindo aceitar. É seu pecado que você não quer largar. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Como que eu vou fazer isso? Está aqui, querido, ó. Está aqui te ensinando, ó. Aqui, ó. A Bíblia, olha para cá para você ver. Isso aqui te ensina dia após dia. Você só precisa seguir aquilo que Jesus tem te falado. Não precisa mais nada. Não precisa ser diferente. Não é coisa para você mudar para cá ou para lá, não. Segue o que Jesus tem ensinado. Segue o que Jesus tem falado para você, dentro da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. Então, querido, eu quero caminhar aqui para o nosso terceiro tópico dessa noite. E a palavra de Deus fala assim, que o reino se manifesta na nossa maneira de viver. O reino se manifesta na nossa maneira de viver. Como que nós estamos vivendo para o reino? Como estamos vivendo? Eu quero ler com vocês lá em Romanos 14, 17. Romanos 14, versículo 17.
O que fala aqui, querido? Lê aqui comigo. Toda a igreja. Como é que é? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Esse é o reino de Deus. Então, querido, o reino de Deus, o Senhor te chama você para quê? Para reinar, para aparecer na forma como falamos. O reino de Deus, ele aparece como você fala. Quando você seja uma pessoa, né, como você trata a sua família, as pessoas estão vendo Deus em você. Quando, pastor, mas não tem nada a gente falar as coisas, não. Você está sendo observado. Você está sendo observado. Você acha que as pessoas não estão olhando para você? Tudo que você fala, uma brincadeira que você fala, pastor, eu tenho prestado muita atenção nisso. As pessoas falam, uai, você é pastor. Mas você não é crente? Você é isso, não é? Então você tem que vigiar o que você fala, né? Você tem que vigiar. Então, o pastor João Marco pregou aqui a respeito sobre essas coisas, sobre vigiar. Como você tem tratado a sua família. Talvez na igreja, né? Eu já vi muitas histórias de pessoas contar a história que o irmão na igreja trata a família muito bem, né? É um carinhoso, um homem muito bom, mas lá fora, na casa dele, ele bate na mulher, ele espanca a mulher, ele faz muitas coisas erradas, né? E chega na igreja e quer pagar uma de santo. Chega na igreja e quer ser o santarrão, mas lá fora é diferente. Então a esposa olha assim, chega com a mudança na porta da igreja, e o povo fica olhando, uai, irmão, é sua mudança. Uai, minha mulher, o que você está fazendo aqui? Não, é porque eu quero o homem que vive aqui dentro, eu não quero o homem que vive lá na minha casa, não. O homem que vive aqui, ó, ele tem Deus. Agora o homem que está lá na minha casa lá, ele é puro demônio. Porque é assim que temos feito. É da forma de tratar a nossa família. Como você tem tido uma vida mudada por Deus, na honestidade, como você tem sido? Você tem sido honesto? Você tem sido honesto com as suas coisas? Você tem sido honesto com o seu próximo? Como você tem sido? Você tem conseguido perdoar o seu irmão? Ou você tem somente julgado o outro? O seu perdão vem de dentro? Como é que você tem feito? Você tem conseguido liberar o perdão verdadeiramente? Muitas das vezes, querido, nós olhamos, eu posso até perdoar, mas só se a pessoa fazer isso, aquilo para me perdoar. O ego da pessoa está tão grande, como o irmão Gleides falou aqui, o ego está tão grande, tão acima, que ele não consegue perdoar se o outro não se humilhar. Ele só perdoa se o outro se humilhar para ele, porque ele acha que ele é demais, ele acha que ele é muito. Então eu só te perdoo se você se humilhar para mim. O reino de Deus também é no amor ao próximo. Como você tem amado o seu próximo. Ontem foi o dia que o Luiz pregou, né? Ele falou sobre os dons, e um dos dons mais grandes, né, é o amor. Um dos maiores dons é o amor.
E eu fiz uma pergunta para o Luiz Arthur. Eu falei, Luiz, por que o amor é um dos maiores dons que tem? Ele falou para mim assim, pastor, eu não sei. Eu falei assim, o amor ao próximo é um dos maiores dons, porque ele é difícil de se cumprir. Ele é difícil de ter, ele é difícil de carregar. Ele olhou para mim assim, eu falei assim, imagina agora uma pessoa chegar e te meter a mão na sua cara, chegar e bater na sua face. Você tem coragem de abraçar ele? Ou você ia avançar nele e querer estraçalhar ele? Eu vi que o olho dele encheu de lágrimas. Porque, queridos, esse é um dos dons mais difíceis de exercer. O dom de amar. Saber que as pessoas te feriu, as pessoas trouxe dor sobre você, trouxe tristeza, e você tem que amar, você tem que abraçar ele. O reino de Deus, ele não é só por nós pregarmos, é vivermos. As pessoas, pastor, têm visto em nós Jesus, mas quando você convida uma pessoa para vir à igreja, ele olha somente pelo que você fala, ou ele observa a sua vida com Deus. Então, não é somente de palavras, né? Você não ganha uma vida, você não ganha uma pessoa somente de palavras. Você ganha vida para o Senhor por gesto, por vida com Deus, por ter um brilho do Espírito Santo, um brilho de Jesus sobre você. É que a pessoa olha para você e fala assim, eu quero esse Deus que você serve. Talvez você era uma pessoa ruim, você era uma pessoa má, você era uma pessoa difícil de lidar, e você aceitou Jesus, você mudou, a sua vida foi transformada. Aí você chega no seu amigo e fala assim, vamos para a igreja comigo. Mas se ele vê que você não mudou nada daquilo que você fala, ele não vai. Eu vou para lá para quê? Você está do mesmo jeito. Mas quando ele olha e vê transformação, mudança de vida, mudança de caráter em você, ele fala assim, ué, cara, você foi transformado, né? Vamos lá, eu quero isso também, né? Eu quero ser mudado. Jesus te libertou lá do mundo das drogas. Jesus te libertou da criminalidade. Jesus te libertou da prostituição. Jesus mudou sua história. Jesus restaurou seu casamento. Jesus mudou a sua vida. Jesus te trouxe a vida de novo. Jesus te trouxe alegria. Jesus te trouxe paz. E assim eu quero para a minha vida também. Assim eu quero para mim. Então, querido, você não ganha pessoas somente em falar, em pregar palavras para ele. Você ganha pessoas com um brilho do Espírito Santo sobre você. Então, por isso que eu falo para você, dá lugar para que Deus conduza, para que Deus reina a vida e o seu coração. E eu quero aqui, querido, ir para o último tópico dessa noite, o tópico 4. O reino nos enviou. O reino nos enviou. Mateus 28, 19, projeta aqui para nós. Eu quero que a igreja leia, por favor. Pode ler, querido. Olha que coisa. E de fazer discípulo. Então você tem, a palavra de Deus está falando assim, vá e faça discípulo, vai e ganha vidas, vai. Quem
Viva o reino, não fica parado, queridos. Eu gosto de lembrar, presbítero Luizmar, daquela passagem que Jesus estava caminhando e ele olha de um lado assim e fala assim: vamos lá naquele pé de figueira, vamos lá comer uma fruta, né? Vamos lá. Você acha que Jesus não sabia que aquele pé de fruta, aquele pé de árvore não tinha fruto? Sabia? Não sabia? Ele sabia. Então por que chamou os discípulos dele para ir lá? Ah, Deus, para tomar exemplo. Então ele falou para aquele povo: vamos lá. E quando ele chega lá debaixo daquela árvore verdinha, florada, ela rodeadona assim, e creio eu que aquela árvore era grande, né? Grande, uma árvore bonita, pastor. Uma árvore muito bonita. E olha, chega lá, não tem um fruto. E o que Jesus fala? Corta ela e joga no fogo, porque não presta. Amaldiçoou aquela planta. Mas Jesus sabia que ela não tinha fruto. Mas ele queria mostrar para os discípulos, mostrar assim, e olhar e falar para eles assim: olha, vocês têm que dar fruto, para que vocês possam seguir como meus discípulos. Vocês têm que dar fruto, vocês têm que frutificar. Você tem que frutificar. Você tem que frutificar. Você foi chamado por Cristo para frutificar. Você foi chamado por Cristo para ser diferente. Você foi chamado por Cristo para andar com o Senhor. Então, se Jesus te alcançou, se Deus te alcançou, querido, não foi para você ficar à toa, não foi para você alcançar outras vidas. Foi para que você alcance outras pessoas. Você não foi transformado, você não foi salvo para ficar parado, você não foi salvo para ficar sentado nesse banco aí, não. Você foi salvo para alcançar, para pregar o evangelho. Você foi salvo, querido, para mostrar que você é diferente. Então você tem que dar fruto, você tem que ganhar almas. O nosso retiro está chegando. Dia 20, né? 21 e 22, é isso? Dia 20, é dia 21, 22, 23? Lá 20, 21 e 22, não tem 23, 21, 20, 21 e 22 de março, amém? A irmã ali está me confundindo, né? Eu falei: uai, mas não é possível, eu errei a data. Não, 20, 21, 22 de março, nosso retiro espiritual. Você já tem vida para levar? Eu fiquei feliz a irmã Adriana chegou de mim e falou: pastor, eu já tenho 2 vidas para levar para o retiro. Olha, pastor, eu estou aqui, o senhor pode me usar da forma que o senhor quiser aí. Pode ser para lavar banheiro, pode ser para limpar panela, pode ser para limpar o chão, mas eu preciso de trabalhar para o reino de Deus. Ah, que alegria, que felicidade! As pessoas olham e querem Jesus, as pessoas olham e vê a sinceridade do retiro espiritual. Você sabe por que é, irmãos? É porque lá no retiro espiritual a gente vê vida ser transformada, vida ser mudada. Ela se entregar para o Senhor, ela olhar assim e falar assim: eu não quero essa vida de pecado, eu não quero mais essa vida de engano, mas eu quero esse Jesus que ama, esse Jesus que transforma, esse Jesus que muda as causas perdidas. É esse Jesus que eu quero. É esse Jesus que eu preciso. Não é um Jesus de abandono. Então Jesus te salvou. Não foi só para você ficar olhando os pastores, os irmãos ministrar aqui, não. Jesus, ele te chamou, foi para que você também pegue aqui o microfone
ou você prega a sua boca, a sua Bíblia, e vai pregar para as pessoas, e vai ganhar vida, e vai esvaziar o inferno. Você pode ir, querido, e falar: Jesus, o Senhor é comigo. Senhor, mas eu não sei pregar. Jesus vai te capacitar. Jesus vai olhar para você e falar assim: não, eu não te levantei para ficar à toa, não. Eu não te levantei para ficar sentado no banco, não. Eu te levantei foi para pregar a palavra de Deus. Eu te levantei foi para conduzir a obra do Senhor. Eu não te levantei para que você possa ficar parado. Não é assim. Você acha que você foi salvo para ficar deitado na sua cama? Você acha que você foi salvo para ficar com a boca fechada? Não. Você foi salvo. Você está aqui. Jesus te chamou para ser discípulo. Você foi salvo para ser embaixador do reino onde estiver. Na sua casa, na rua, no seu trabalho, na igreja. Você tem que proclamar a palavra de Deus. Eu quero concluir, querido, dizendo para vocês. Hoje Deus não está chamando perfeitos. Ele está chamando disposto. Pessoas que estão dispostas a se arrepender, se render, viver o reino de verdade. Lá em Lucas 17, 21, fala assim: o reino de Deus está entre vós. Eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. O reino de Deus governa a sua vida? Ou você só está no lugar religioso? Se você está frequentando só um ambiente religioso, querido, está errado. O reino de Deus, ele tem que governar a sua vida. Amém? Eu quero aqui, querido, convidar você a ficar de pé para que nós possamos fazer uma oração juntos. Em nome de Jesus. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu aquilo que o Senhor quis dizer, você vai pôr essa mão no seu coração. Você vai colocar a mão no seu coração e vai falar assim comigo: Senhor, eu não quero apenas falar do reino. Eu quero viver o reino. Arranca de mim tudo aquilo que não te agrada. Governa os meus pensamentos, minhas decisões e meu coração. Usa a minha vida para alcançar outras vidas para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.